Apesar de pesquisas de intenção de voto apontarem Joe Biden como líder na corrida à Casa Branca, o democrata ainda pode ser derrotado por Donald Trump caso não consiga vencer em estados-chave da disputa. E quem explica é o repórter Vitor Brown. Ao contrário do que acontece no Brasil e em outros países, nos Estados Unidos não basta ter mais votos do que os adversários para se tornar presidente da República. Em 2016, por exemplo, Donald Trump teve menos votos diretos do que a adversária Hillary Clinton, mas foi o vencedor. Isso acontece porque a eleição por lá é indireta. Basicamente, o eleitor na cédula escolhe um candidato a presidente, mas o voto, de fato, vai para o chamado delegado, que é um representante dos estados e que vai dirigir o voto ao candidato conforme a decisão da população local. Por isso, cada estado tem peso diferente na eleição. A Califórnia, por exemplo, estado mais populoso do país, tem 55 delegados, e o Kansas, um estado pequeno, apenas 6. Ao todo, são 538 delegados em todo o país e, para se tornar presidente, é preciso conquistar metade mais um dos votos, ou seja, 270. Esse é o chamado número mágico da eleição norte-americana. O candidato que conquista o apoio de pelo menos 270 delegados chega à Casa Branca. O professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio, cita o caso da última eleição para mostrar que nem sempre o número maior de votos diretos significa a vitória. Então, o que aconteceu, por exemplo, em 2016, foi que a Hillary Clinton ganhou do Trump na Califórnia por uma margem de 2 milhões de votos. Só que isso não interessa. Ela ganhar por 2 milhões ou ganhar por 2 votos é a mesma coisa. Todos os votos do estado da Califórnia vão para a Hillary Clinton. O Trump, ele ganhou em alguns estados-chave por margem pequena de votos. Da mesma forma, ele leva todos os votos eleitorais daqueles estados. Apesar disso, o professor Carlos Gustavo Poggio ressalta que casos assim são raros. Na história americana, em apenas 4 eleições, o candidato que recebeu menos votos dos eleitores chegou à presidência. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Uerrara, explica que, por esse motivo, a liderança de Joe Biden nas pesquisas de intenção de voto deve ser vista com cautela. Nós temos, neste momento, alguma incerteza ainda em relação às eleições norte-americanas, porque pode acontecer, né, de, eventualmente, o candidato Donald Trump, que neste momento está atrás, em algumas pesquisas, até em 10 pontos atrás do candidato Joe Biden, conseguir vitórias em estados com maior número de delegados e aí conseguir ser eleito, então. A eleição presidencial dos Estados Unidos está marcada para o dia 3 de novembro.